Senhor, a paz do Senhor, a paz. Mais uma vez. A paz. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Grandioso e bendito Deus, esse ambiente, Senhor, tem se tornado um lugar do refúgio para cada um de nós. Em meio, Senhor, ao mundo perverso, ao mundo, Senhor, conturbado, aqui nós encontramos, Senhor, a paz do Senhor nos esperando. Aqui nós encontramos o Teu Espírito Santo nos aguardando. E nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor perdoe nossas fraquezas, perdoa as nossas faltas, tudo aquilo, Senhor, que nos tem distanciado do Teu Espírito Santo, e nos dê, Senhor, a Tua presença, a Tua paz em nossos corações, ó Pai, para que possamos louvar e bendizer o Seu nome com toda a liberdade que é em nossos corações. Abençoa o culto, Senhor, abençoa os tocadores, permita que cada um toque com a unção maravilhosa que o Senhor nos deu, ó Pai, e cada louvor especial, e cada voz que abrir a boca para Ti, Senhor, que ela louve com sinceridade e com pureza no coração. Nós te pedimos e te bendizemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos, poder sentar. Marquei um hino aqui, acabei esquecendo para variar, mas se os irmãos souberem aí, aquele que fala: no céu não entra pecado. Se os irmãos estiverem aí, pronto. Tem o número aí, irmã? Eu não sei a nota, irmão, vamos cantar. Céu não entra pecado, fadiga, tristezas nem dor, a coração quebrantado. As nuvens da vida terrestre, 2:5:9, do reino de gozo celeste, que Deus que pra mim prepara, irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as eras, de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor. Amém. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar.
muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor. Grande esplendor, no céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, Senhor amado, bendito é o seu nome, Senhor. Vamos ouvir o pastor Eliezer. Som. Deus prossiga abençoando a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Som. Irmão, não se deixe levar pelas lutas aqui. Irmão, não se deixe levar pelas lutas. Irmão, não se deixe levar pelas lutas daqui. Maior é o que te espera no lindo porvir. A noite caiu no teu ser e você chora tanto. O sol da justiça não vem enxugar o teu pranto. Você até pensa que Deus esqueceu teu viver. Você diz que não tem razão para tanto sofrer. Você pede, Senhor, tenhas dó de mim.
a resposta não vem e a dor não parece ter fim. É prova de Deus, irmão, é prova de Deus, irmão, tudo passará, outro dia virá pra findar este teu sofrer. É prova de Deus, irmão, é prova de Deus, irmão, depois desta prova, a resposta do céu você vai receber. Irmão, saiba que é assim nossa vida com Deus, pois Ele abençoa e prova todos os filhos seus. Não pense que Ele te deixa sequer um minuto só. Na hora da dor ao teu lado, Ele faz tua dor menor. Irmão, pela fé você pode agora cantar. Eu vejo vitória depois dessa prova passar. Descanse o teu coração nas promessas do teu Senhor. Sobre todas as lutas daqui, tu já és vencedor. É prova de Deus, irmão, é prova de Deus, irmão, tudo passará, outro dia virá pra findar este teu sofrer. É prova de Deus, irmão, é prova de Deus, irmão, depois dessa prova, a resposta do céu você vai receber. Som. Amém. No fim dará tudo certo, em nome de Jesus. Vamos louvar o 98, Cristo Comandante, Sol. Os irmãos podem usar as palmas se assim desejarem. 98. Cristo Comandante sempre nos será, na peleja santa frente marchará, nunca suas hostes abandonará, seguiremos até o fim, sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar, o pendão glorioso vamos receber, hostes inimigas sempre combater, nosso general, o bondade vencer, seguiremos a Jesus, sempre avante, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes,
Amém. Glórias a Deus. Os irmãos vão louvar. A vitória já está certa, irmãos. Amém. Som. Que Deus prossiga abençoando os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Não sei o que eu sou, nem mesmo aonde vou, sem Ele. Razão, andando sem direção, sem Ele, não sei o que dizer, tampouco o que fazer, sem Ele. Ver um mundo mais sem cor, é bebida sem sabor, sem Ele é lutar e não vencer, plantar e não colher, sem Ele é plantar e não colher. Com Ele eu vivo um verdadeiro amor, com Ele a minha vida tem sabor. Tem mais cor. Com Ele eu nunca mais serei um réu. Com Ele tudo tem sabor de mel. Com Ele o pouco se transforma em muito. Com Ele um dia eu vou morar no céu. Sem Ele é viver um falso amor, ver um mundo mais sem cor, é bebida sem sabor, sem Ele é lutar e não vencer, trabalhar sem receber, é plantar e não colher.
verdadeiro amor. Com ele a minha vida tem sabor. Com ele o meu caminho tem sentido. O meu mundo tem mais brilho, tem mais cor. Com ele eu nunca mais serei um ré. Com ele tudo tem sabor de mel. Com ele o pouco se transforma em muito. Com ele um dia eu vou morar no céu. Com ele o pouco se transforma em muito. Com ele um dia eu vou morar no céu. Amém. Glórias a Deus. Amém. Pastor, uma irmã me pediu para a gente cantar um hino aqui especial, mas eu não tenho a letra, não sei se os irmãos aí em cima acharam, eram 100 ovelhas. Às vezes falta coragem, né, pastor, para um irmão ou irmã vir cantar aqui, então pede para a gente, né? Eu não sei a nota, os irmãos capricham aí que eu não sei a letra, tá bom? Mas os irmãos todos sabem, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-la toda, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas, e quer te salvar. A encontrou gemendo,
Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Aqui temos comunicados. Irmão Oswaldo Perucci comunica que estará ausente por alguns cultos por motivo de viagem a Arapongas. Após o culto terá ensaio do grupo Sementes da Fé. Agradecimentos. A família Silva está agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Deus lhe concederá amanhã ao irmão José Rosa pelos seus 88 anos de vida. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te sustente. Orações. Irmão Oswaldo Perucci pede oração em seu favor, está enfermo do pé e suas pernas. Também pede oração pela sua família. Oração por Dona Rosa e seus filhos. E aqui também tem um documento, pastor. Hoje, irmã, que maravilha, né? Graças a Deus, né? Deus abençoe. Uma salva de palmas para o irmão Zé Rosa e a nossa irmã Isabel, né? Que está completando. Parabéns. Deus abençoe minha irmã, meu irmão. É uma felicidade ter vocês conosco, né? Como esteios, né? E suporta a causa, né? Sabemos que o nosso grande e poderoso esteio é o Senhor Jesus Cristo, mas Ele tem as suas peças, né? Fundamentais na obra, né? Quantos anos, né, irmão Zé Rosa? 88, né? Parabéns, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, né, irmão Zé Rosa? Né? Manicolina também, né? Tá quase raspando pertinho, né? Correndo atrás, mas não alcança, né? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Tantos, você olha meio de lado ali, tem 3 ali que já tá, né? Bem, né? O irmão Ananias está ali quietinho no canto dele, ninguém fala nada, né? Ai, ai, o irmão Valdomiro também, esse dia completou ano, né? Então, eu gosto de brincar com eles, né? Que são pessoas que Deus escolheu e que é duro de matar. Sabia? Não se mata de repente alguém assim, né, gente? Quem tem Deus, ele tem o tempo certo para tudo. Deus tem o tempo certo na nossa vida para todas as coisas, não é verdade? Que Deus abençoe, nós estaremos orando aqui por eles, né? Agradecendo a Deus por tudo, pelo irmão Oswaldo também, que está lá descansando um pouco ali em Arapongas, né? E temos esse documento na mão aqui, e nós cremos que tudo que Deus unge está ungido, amém? E não vamos orar só por orar ou por uma tradição, vamos orar crendo que o nosso Deus quer fazer sempre o melhor para nós. Nós servimos a um Deus poderoso, vivo e eterno, e que não tem sombra de variação. Tudo o que Ele fala, Ele cumpre. Todo o seu poder, Ele quer derramar sobre nossas vidas, mas nós temos que recepcionar isso para dentro da nossa alma, para viver escondido aqui dentro de nós, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, oramos pelo nosso irmão Oswaldo, que está ali em Arapongas, descansando. Lembramos também do aniversário do nosso irmão Zé Rosa, nossa irmã também Isabel, Senhor. Que o Senhor os proteja, os sustenta com teu poder glorioso, e que dê eles vidas e mais vidas, Senhor, diante de nós aqui, para estar conosco e nos ajudando em tudo que, na sua presença, nos culta aqui sempre, ó Pai. Que sejam, Senhor, uma constante para o louvor do teu nome, esses irmãos e essas irmãs, Senhor. Também, Pai, pedimos oração a Deus aqui, oramos em favor desse pedido de oração, e que esse documento aqui seja abençoado. Não sabemos o que tem aqui dentro, mas é um pedido, é alguma coisa, um documento para alguma necessidade, para alguma causa. E entregamos em tuas mãos, e que a tua bênção esteja sobre esse documento, e que tudo que for ser feito através desse documento seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque aquilo que Deus protege está protegido, aquilo que Deus faz está feito e ninguém pode impedir. Por isso entregamos em tuas mãos também, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Pai, alguém que esteja no edifício necessitado, dê tua mão de poder sobre ela agora. Seja uma enfermidade, seja o que for agora, conceda, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos agora. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis se assentar um minuto, eu tenho um hino para cantar, tradicional aqui com a igreja, e depois estaremos lendo a Bíblia, né? Eu, antes de cantar, para não esquecer, eu quero enaltecer, né, os jovens, juntamente com o pastor Eliezer, ali no culto de 1º de maio, na terça-feira passada, né?
E foi uma bênção. Os irmãos, a família me ligou, me dizendo a respeito daquilo que eles receberam lá através de vocês, primeiramente através de Deus, não é? E a gente tem que enaltecer essas coisas, porque o diabo, quando a gente faz alguma coisa errada, ele fica batendo na tecla. Errou, foi feio, foi ruim. Então o que foi bom é bom. Deus fez em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? Porque senão nós só fica falando de coisa ruim. E a coisa ruim fica mais ruim ainda, sabia? Quando a gente dá ênfase para ela. Então vamos falar de coisas boas. E se não tiver bom, vai melhorar. Como o irmão Arnon disse aqui, vai ficar melhor. Nós vamos chegar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Temos que estar com a nossa fé em alta, com a cabeça erguida. A luta está grande, vamos erguer a cabeça, porque ela vai passar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, falando sobre esse assunto, né, irmão Francisco, irmã Maria, né, que é o nosso irmão lá que recebe o culto, diz: pastor, foi uma bênção aqui, os irmãos vieram, quisera sempre fosse assim. Eu sei que nem sempre é possível, né? Era um feriado, né? Pastor? Era um feriado e o pastor convidou com essa juventude toda, mas a esposa convidou os meninos foram, né? Eu só não convido ninguém porque ninguém vai atrás de mim, né? Atrás de velho só vai. Tô brincando, né? Oi. Então, exatamente, né? Ontem foi um culto abençoado ali na Irmanice, né? Os cultos domésticos é uma bênção, né? Eu sempre falo para ele, eu sempre gostei. A minha vida inteira foi fazer culto doméstico. E eu era bem mais eloquente, sabia? Porque quando a gente chega aqui, tem algo que vem de lá de fora e quer intimidar a gente. Eu sei disso, vocês sabem disso. Mas nós sabemos, irmãos, que o maior que está aqui conosco é Deus, não é aquilo que quer intimidar a gente. E eu não vou me rebaixar no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos nos rebaixar. Foi muito bom ali também, ontem no 1º de maio, né? Eu vi a filmagem, a bênção, a alegria dos irmãos quando recebe os irmãos lá, o pastor, não é? E domingo passado também os irmãos ali de Rancharia e de 1º de maio estiveram lá em Astorga, né? Na casa da irmã Sandra, né? A irmã Sandra é uma pessoa muito especial, que a gente cuida dela sempre. E ela mora em Astorga, mas a mãezinha dela, e sempre o pastor Marcos Bertalli leva a ceia para ela, que fica mais próxima ali de Arapongas, né? E eles passaram por lá, cantaram os hinos, falaram alguma coisa da Bíblia, da palavra de Deus, e foram para Cambé, e fizeram uma festa lá também com os irmãos, né? O pastor Sérgio, né? E foi uma bênção também lá, eu vi tudo isso. Então nós temos que glorificar a Deus por isso. Sabia, irmãos? Nós não podemos desanimar nesta hora tão tenebrosa, porque está tão escuro, tantas coisas ruins que acontecem. Mas quando a gente está fazendo algo para Deus, é importante enaltecer, porque senão, só, como eu estava dizendo, só fica amargo, não é verdade? Então vamos glorificar o nosso Deus na hora difícil, que nas horas melhores elas virão e o louvor será muito maior ainda, não é verdade? Mas vamos cantar então o 375. Da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. 375, dó. Vamos cantar de pé. Cantar de pé para a energia ficar melhor, não é? Amém? Da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou.
Você notou? A vinda dele nós não sabemos o dia e a hora, mas ele me achará alerta. Ele quer nos achar alerta. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos. Eu sou muito feliz com o povo de Deus, sabe? Eu não tenho barreiras para falar de Jesus, para falar da mensagem, para falar das coisas que Deus nos deu para falar na congregação dos santos. Sei que tem horas que tem coisas ruins para falar, e é necessário, que talvez muitas das vezes chateia, mas nós estamos aqui para nos preparar para ir embora dessa terra, e precisamos da correção, precisamos muitas vezes o chicote de Deus, e Deus não bate em nenhum filho, sabia? Ele corrige com amor, não é verdade? Nós falamos chicote porque quem leva chicote é quem está lá fora, rebelde. Aí lá o mundo vai chicotear ele, vai bater tudo, mas aqui dentro Deus nos protege, Ele nos ama, Ele quer nos ver bem próximo do coração dEle. Mas para isso nós temos que ser, vamos dizer assim, ter aquele espírito manso, aquele espírito tranquilo, de paz, certo? Eu quero ler alguma escritura aqui, que no final vocês vão entender quando eu falei de paz, não é verdade? Abra aí em Isaías capítulo 53. Nós vamos falar de uma vida escondida em paz. Uma vida escondida em paz, na paz. Quem tem paz? Só Deus é paz, Ele é a verdadeira paz. Amém? Isaías 53. Depois que nós lermos, vamos fazer uma oração, e a nossa irmã vai tocar somente crer, tudo é possível, somente crer. Acharam? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, amém? E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Altíssimo Pai, agora, Pai, ajuda no que vamos meditar. Usa de misericórdia conosco, porque nós cremos que Tu és um Deus vivo, Senhor, e que nos perdoa quando nós falhamos e reconhecemos que falhamos, porque o Senhor não quer nos ver triste, o Senhor quer nos dar a paz. O Senhor é a vida, Tu és, Senhor, aquele Deus poderoso que tem o amor verdadeiro, o único amor verdadeiro está em Ti, porque Tu és amor. Agora, Pai, abençoa o que vamos ler aqui na Bíblia e na mensagem, para a meditação desta noite, para que possamos começar uma semana bem-sucedidos, vencendo o mal, vencendo tudo aquilo, Senhor, que tenta nos impedir de louvar e exaltar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos adoradores, ó Pai. O Senhor não nos chamou para ser vaso de desonra, o Senhor nos chamou para ser vaso de honra. Por isso, Pai, queremos Te honrar nesta noite, honrar a Tua presença, honrar o Teu Espírito Santo na nossa vida. Por isso, Pai, nós nesse momento repreendemos todo mal. Se houver um espírito ruim que veio aqui para tirar a paz de alguém, neste momento nós derrotamos ele pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e aquele sangue que foi derramado no Calvário derrota este mal agora, derrotou lá, porque tudo ficou consumado. O Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu Satanás, o Senhor venceu o inferno. Por isso, ó Pai, nós estamos livres hoje para Te adorar e para ter essa paz que excede todo entendimento. Eu entrego esta humilde congregação em Tuas mãos, a minha vida, a nossa vida, tudo que formos fazer aqui, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Sentar. Que Deus os abençoe grandemente enquanto meditamos. Quero pedir a cada um de vocês a atenção máxima, a reverência máxima, pois quando nós nos reunimos aqui, nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus está aqui. E este é um lugar onde a gente trata assuntos da palavra do Senhor, mas muitas das vezes o inimigo ele tenta tirar a nossa paz. Ele vem com alguma coisa. Muitas vezes a gente está sofrendo alguma coisa lá fora, na dificuldade da família, do lar, do trabalho, e se a gente entra com isso aqui, isso atrapalha muito, isso gera um clima ruim, e Deus não quer isso. Nós temos que tratar nossos assuntos lá em casa e vir aqui só para adorar. Amém? Aí quando nós chegar lá de novo, nós abraça a causa outra vez, mas sempre abraçar ela, dizendo: Senhor, ela está em tuas mãos. A nossa causa, a nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Porque o que o inimigo quer transmitir para nós é o seguinte: que nós estamos derrotados. Sabia? Que nós estamos derrotados. Ele tenta mostrar o nosso passado, mas ele não tem coragem de mostrar o nosso futuro. Sabia? Ele mostra o passado, ele fala do passado, fala do presente, mas o futuro só Deus sabe. E ele sabe que o futuro dele tá acabado, ele está derrotado. Mas que nós não, nós temos um parente redentor que cuida de nós. E nele nós estamos tão seguros, irmãos. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a liberdade que nós como cristãos devemos ter nesta hora. Muitas das vezes eu vejo as pessoas tristes no culto e eu fico preocupado. Talvez é uma dor, eu não sei. Talvez algum problema muito sério que lhe tira a paz. E eu sei que não é fácil quando a guerra está travada. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que quem guerreia nossas causas é Deus. É o nosso Salvador, aquele que venceu a morte. Agora, se nós temos alguém por nosso auxílio que venceu a morte, para que temer? Para que ficar preocupado? O porquê chorar? O porquê sofrer quando tudo está feito? Ele fez tudo por nós. Nós não precisamos fazer nada. Eu tenho algo aqui numa mensagem que quero ler depois, se eu conseguir. Essa mensagem Hebreus capítulo 7, né, parte 1. Que o profeta fala sobre esse assunto aqui. Eu já li isso aqui, mas eu preciso ler de novo. Nós não podemos nos esquecer disso, porque senão nós perdemos a linhagem da nossa trajetória. Porque, irmãos, existem tantas coisas que aparecem no meio da caminhada, como apareceu ali no Egito, antes deles saírem para a terra prometida. E eles encontraram muitas barreiras, dificuldades, e quando saíram sob o propósito de chegar à terra prometida, mas parece que nunca chegava. Mas o porquê? Porque eles prejudicavam o andamento da trajetória. Não é verdade? E nós temos algo para fazer nessa caminhada. Como nós não podemos tentar ajudar Deus, isso nós não precisamos. Mas nós temos algo para fazer. Sabe o que é? Ficar quieto. Ficar quieto e obedecer o que o profeta diz. Amém?
Obedecer o que o Espírito Santo diz, ser sábio, ser inteligente espiritualmente. Não falar nada, não conjecturar nada, não ter que se preocupar com nada. Alguém está com problema, ore pela pessoa. Alguém fez uma coisa que não agradou, ore pela pessoa. Não vamos ficar fermentando, não vamos ficar trazendo esse assunto para a igreja ao ponto de que traria mais problemas ainda, e outras pessoas que estão no seu cantinho vivendo a caminhada, ele vai sofrer as consequências disso, quando não teria necessidade de tanta coisa, certo? Israel enfrentou muitos problemas no deserto, porque aquela família de Datã, Coré e Abirão, que eram parentes de Moisés, eles causaram muitos males, e chegou um ponto que Deus tolerou eles a um ponto, porque eles só traziam problema para dentro da congregação. Chegou um ponto que Deus disse: agora basta, Moisés, chama aqueles que querem ir após ti, e eu vou descer eles para as profundezas, não tem mais jeito, acabou. Chega uma hora que que o limite chega. Deus tem um limite para tudo. Deus tem limite para tudo. Está entendendo? E assim é nessa trajetória, irmãos. Nós temos que preocupar conosco. O irmão Brana disse que nós temos que vencer. É uma guerra que nós temos que vencer, mas é uma guerra nossa, porque a guerra que nós precisamos vencer para ir à terra prometida, ela tem um guerreiro, e esse guerreiro é Deus. Nós não conseguimos, como foi cantado aqui, os meninos cantou aqui, nós não somos nada, sem Ele nós não somos nada. Nós temos que admitir isso, que não somos nada, não conseguimos nada, não fazemos nada, não somos ninguém sem Ele, irmãos. Mas quando nós deixamos Ele fazer a nossa guerra, guerrear a nossa guerra, nós começamos a sentir que nós estamos evoluindo espiritualmente. Porque, irmãos, Deus ama a humildade, Deus ama a lealdade. O homem que é leal ao mandamento de Deus, ele tem o seu resultado na hora exata do tempo de Deus. Foi assim com Abraão. Eu estava meditando hoje e lembrando dele. Abraão lutou, esperando, sofreu aquele menino, e o menino não vinha, e parece que não vinha nunca, e ele certamente foi muito chateado, mas Sara. E quando o menino veio, Deus disse: agora, Abraão, você... Certamente uma madrugada ele levantou para ver as estrelas e dizer: Senhor, muito obrigado por Isaac. Estou tão feliz com Isaac, o Senhor cumpriu a promessa de Isaac na minha vida. E Deus disse assim: olha, Abraão, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero que você vá lá e mate Isaac. Não foi duro? Foi duro demais, gente. Para pensar um pouco. Não foi simples. Hoje nós lemos a Escritura e falamos de Abraão com o poder que Deus deu para ele, uma fé genuína e poderosa, mas Abraão passou por horas difíceis. E muitas das vezes parece que é só nós que passamos por horas difíceis. Eles sofreram lá os escárnios. Paulo sofreu os escárnios. Os apóstolos sofreram os escárnios para podermos ter essa Bíblia hoje aqui, ó, limpinha para nós ler. Tudo foi feito para nós, foi tudo para nós, os apóstolos dizem. E hoje ainda nós ficamos perdendo tempo com coisas que não deveríamos estar perdendo com elas. Sabia? E eu estava pensando na trajetória de Abraão até o lugar onde era para ser sacrificado Isaac. E a obediência daquele homem, irmãos. A reverência dele com o mandamento de Deus. Certamente que ele chorou às escondidas, né? E quando chegou naquele momento ali, ele fez tudo certinho, conforme tudo, né? Isaac o indagou, né? Mas ia fazer o sacrifício, mas o cordeiro não tinha, né? Ele falou assim: não, Deus vai prover o cordeiro. Ô gente, isso não é pouco não. Pensa um pouquinho. Isso não é tão simples assim, você chegar para levar o seu único menino, o seu único filho para lá, e depois de uma promessa tão grande, chega lá, vocês dois só os dois. Ali estava ali o sacrifício, ali o lugar de sacrificar, o altar, e não tinha sacrifício. O sacrifício era ele ou era ele, tinha que ser ele. Deus falou que era ele. Mas ele lá no fundo, ele sabia, falou: Senhor, o que o Senhor mandou fazer vai ser feito. A obediência, a fé de Abraão gerou para ele uma consideração muito especial de Deus. Por isso ele foi chamado o pai da fé, né? E quando chegou aquela hora mais ingrata, que ele ergueu a mão para ferir o filho, Deus disse: Abraão, não faça isso com o menino. Amém?
Oh, meu Deus do céu, será que isso não deixa nós pensativos um pouco? Que aquele mesmo Deus que proveu naquele dia aquele cordeiro pode prover para nós uma vida aqui, ó, uma vida corajosa de fé e poder. Não tem bonança nessa vida para nós aqui. Deus não chamou os crentes para viver uma bonança. Ele nos chamou para uma trajetória, uma caminhada, uma separação de tudo. Separando-nos, Deus está tentando segregar o seu povo das coisas ruins. Deus quer nos tirar das coisas ruins, dos pensamentos da madrugada que nos atormenta. Satanás nos visita querendo nos atormentar com coisas que nós não deveríamos estar tão preocupados. Por quê? Porque Deus já tinha dito, não, e eu já provi um cordeiro lá, Abraão, está ali. Deus já proveu tudo para nós, mas nós ainda ficamos preocupados. Está faltando fé. Está faltando um esconderijo de paz na nossa alma, de confiança na palavra de Deus, irmãos. Está faltando em você, está faltando em nós, em mim. Nós precisamos ser mais abrangentes na coisa de Deus. Eu digo para vocês, irmãos, um grupo como esses aqui, uma bênção. Vocês são todos pessoas simples, sabe? Nós não temos aqui pessoas de grande riqueza, somos um povo humilde. Um povo que crê naquilo que vive, aquilo que crê, luta, que sofre. E nós não podemos perder a guerra por coisas banais, não. Deixar coisas ruins entrar no seu pensamento ou trazer um clima para dentro dessa igreja aqui, para atrapalhar o culto. Não deixa isso, no nome de Jesus Cristo. Levante no poder de Deus, no poder da fé, e repreenda Satanás. Certo? E aí Abraão chegou aí com aquela segurança, com aquela firmeza, pegou o punhalzinho e falou: agora vou cumprir o que Deus, porque certamente ele sabia que Deus o exaltaria. E Deus disse: Abraão, não faça assim, não faças tal. E o cordeiro estava ali prontinho para ser sacrificado. Amém? Para nós não é diferente hoje, gente. Nós só temos que ter fé, nós só temos que descansar. Então nós lemos aqui, voltando aqui ao assunto, ele diz assim: olha, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Agora veja bem, mas ele foi ferido por nossas transgressões, certo? Ele foi ferido e moído pelas nossas iniquidades. Agora, o castigo que alguém precisava pagar para que nós pudéssemos ter paz estava sobre ele. Tem coisa melhor do que paz? Não tem. Ter paz é uma dádiva de poucos hoje. Não existe paz, irmãos, aqui no mundo, não existe. Mas se nós como cristãos não tiver paz, na hora da luta, alguma coisa está errada. Porque ter paz enquanto está tudo bem é fácil, mas na hora da prova é que nós devemos ter segurança, sabe? Não ser aquele cristão dizendo que fala muito de Deus. Tem gente que fala é de Deus, é de Deus, é de Deus, mas ele não tem Deus na vida, coisa nenhuma. É algo superficial. Mas aquilo de verdade, aquilo que Abraão tinha ali naquela hora, porque ele falou: olha, Isaac, não se preocupa, Deus vai prover o cordeiro, o sacrifício ele tem. O homem caiu no Éden, mas o sacrifício ele já tinha, ele já estava tudo certo. Ele já tinha visto isso antes da fundação do mundo. Ele viu a igreja do jeito que andaria nesta hora tão terrível, mas também ele nos viu crendo nessa mensagem, irmãos. Isso é importante. Tem a hora difícil, mas também tem a glória, tem o momento da paz. Nós temos que cultivar a paz, cultivar o amor. Não deixa o inimigo massacrar você não, no nome de Jesus Cristo. Ergue a cabeça. Ninguém é perfeito ainda, mas a perfeição já foi dada no Calvário e nós vamos chegar lá. Você vai no nome de Jesus Cristo. Aí andando aqui um pouquinho para frente, no versículo 6, ele diz assim, ó: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Dá para nós ficar só aqui, viu? E quando a coisa nos oprime, a primeira coisa que nós fazemos é abrir a boca. Nós queremos culpar alguém.
Queremos olhar um pouco atrás e dizer, olha atrás, o que você fez? A culpa foi sua. Não, a culpa foi nossa. A culpa é nossa quando nós deixamos o nosso inimigo se encostar e nos acusar. Sabe? Você tem que procurar um advogado para advogar a sua causa. Certo? Quando o inimigo aparecer, convide Jesus. Fala, Jesus, olha, o Senhor viu essa acusação contra mim. O Senhor conhece a minha vida, Senhor, advoga a minha causa, porque eu não vou suportar esse inimigo, mas o Senhor tem poder para isso. Ser persistente e ter fé. E ele diz assim, olha, ele não abriu a sua boca. Para que conjecturar? Para que brigar? Para que se ter aquele zelo? Alguém falou uma coisa? Não, eu vou tirar limpo. Ah, mas precisa? Tem causas que na igreja precisa. Mas tem causa que não tem necessidade. Sabia? Tem causa que a igreja, em um todo, não pode sofrer a causa de duas pessoas que estão em contenda. Não pode. Está fora da ética da igreja, está entendendo? Deus não tolera pecado, eu sei. E o pecado ele tem que ir embora no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não pode permanecer. Mas as coisas da Bíblia nós temos que fazer como ela diz. Nós cremos em toda a palavra. Só que tem cada caso, como diz o ditado, é um caso. Sabe? Cada caso é um caso. A gente tem que ter paz para compreender e resolver os problemas na medida da palavra, mas com sabedoria e direção de Deus. Amém? Então aí ele diz aqui: e não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E como que nós abrimos a boca, irmão? Os irmãos me perdoam a dizer, mas eu vou dizer: nós falamos demais. E eu também me coloco, sabe? Eu não sou o único santinho aqui, porque eu sou o pastor. Mas pastor, o senhor também? Sim, eu também. Eu não sou melhor que vocês, eu sou pior. Paulo diz assim. Eu podia ler aqui, onde ele diz, sabe? É que as pessoas, elas acostumaram a olhar para o pastor, que ele tem que ser tão santo, que ele é mais santo que todo mundo. Não. O pastor, ele tem que ser cristão, genuíno, e ser irrepreensível. Mas santo só quando for para a glória mesmo. Sabe? E eu tenho luta como vocês têm lutas, e muitas das vezes, porque eu sou uma pessoa muito atacada, né, pelas conversas, porque cada um pensa uma coisa, cada um pensa outra, e cada um julga uma coisa e julga outra, ao meu respeito, porque pastor é assim, é normal. Aí eu vou ficar brigando com as pessoas? Eu nem ligo. Alguém tem um pensamento sobre mim, que o pastor devia fazer isso, devia fazer aquilo, tudo bem, eu respeito, mas eu não vou também entrar em contenda com alguém por causa disso. O meu dever é vir aqui na unção do Espírito Santo, crendo que Deus me mandou aqui, tendo segurança naquilo que eu faço, com as minhas mãos limpas, com a minha vida na posição de Jesus Cristo. E quem vai impedir eu falar aquilo que Deus mandou? Ninguém vai. Mas eu também não posso ser aqui um seixo no deserto, o único no deserto. Não. Então eu tenho que me calar, porque eu não tenho que dar resposta a todas as perguntas, sabia? Deus não me chamou para isso. Então, se eu ficar calado, resolve. Agora, se eu falar, não, eu vou ligar e eu vou buscar, eu vou ligar para aquele fulano e eu vou trazer ele, eu quero que ele me prova isso, a irmã me prova isso, o que ela falou de mim, o que foi, que eu não sou isso. Provar para quê? Você quer provar para uma pessoa que está batendo, tagarelando do outro lado, tagarelando sem o Espírito Santo? O que você vai provar para uma pessoa que não tem um Espírito Santo e que tem a boca, a língua dirigida por Satanás, que tem um espírito ali? Porque uma pessoa de língua quente que se envolve no assunto da vida dos outros, ele tem um espírito por trás. É um demônio que está ali dominando ela. E ela se envolve em todas as conversas dos outros, na vida dos outros. Não tem nada a ver com ela nem cuida da vida dela, não cuida nem da língua dela. E ela quer cuidar da vida dos outros, irmãos. Isso está errado, isso não pode, vocês sabem disso. Então para que contender? Para que ficar dizendo isso? Para que? Não, vamos deixar. Ele era o Filho de Deus e não abriu a boca. Amém? Será que Jesus pode ser nosso exemplo? Se Jesus não for o exemplo para nós hoje, nós estamos totalmente acabados, perdidos. Ele tem que ser o nosso exemplo.
porque a paz que hoje quer reinar em nosso coração foi uma causa de sofrimento para ele, sabe? E aí segue dizendo aqui, que eu tenho muita coisa para ler aqui. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque ele é Deus. Porquanto foi cortado, vou continuar. Foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Você já pensou? Como que o homem reclama, né? Por coisinhas, né? É complicado, irmãos. Eu lembro do meu pai. Tinha vezes que ele cansado trabalhava e uma molecada em casa. E eu menino, mas eu notava aquilo. Na verdade a coisa era difícil. Um monte de boca, né? E tinha hora que as coisas não davam do jeito que precisava, né? Buscava um empréstimo para plantação, depois a temperatura do tempo não ajudava, não produzia. E ele ficava devendo, não tinha vez que não cobria nem aquilo que ele emprestou. E ele não dormia. E ele ficava nervoso. E quando ele ficava nervoso, meu Deus, se a gente tropeçasse na unha dele, que era uma unhona bem grande, nós apanhava. Para que aquilo? E ele reclamava. E quando arrumávamos um motivinho de nada, nós tínhamos que buscar um cipó para apanhar, sabe? Buscar um cipózão para apanhar. Aí tinha que ser um cipó duro, porque se buscasse um cipózinho mole, aí ele buscava o dele, sabe? Era ferro, mas por quê? Porque casou, achou que deveria casar com a minha mãe quando os dois eram jovens, porque todo jovem é assim, né? E quando ele pensa em casar, ele tem que casar, né? Mas só que tem uma coisa, tem que saber como é que vai casar, né? E começou a arrumar aquela fiarada, né? Era uma fiotaiada, né? Um estava gatinhando e o outro estava se formando. E foi 8 homens e 3 mulheres. E ele sofria. E ele reclamava, tinha vez, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Com tanta boca para comer. E as coisas não suprem. Mas quem tinha culpa? Os filhos não têm culpa. A minha mãe não tinha culpa. Ele um dia foi lá e perguntou para minha mãe, você quer casar comigo? Ela disse sim. Então o erro era dos dois. Mas aí fica jogando em cima da família, dos filhos. Os filhos vêm, os filhos não têm nem culpa. Está entendendo, irmãos? Nós temos que parar de ser covardes. Você me perdoa a expressão, mas isso é uma covardia, é culpar alguém que não tem nada a ver com as coisas. Vamos levar a culpa para nós. Ele poderia dizer, Ana, sinceramente, agora eu vi que nós erramos, e eu não tinha nada, eu não tinha nem um rancho para morar debaixo, e você foi embora comigo, nós dois erramos. Era a causa dela dizer, Bastião, é o seguinte, será que não é bom você conseguir um rancho para nós, não? Não. Com esse homem, do jeito que eu amo ele, eu vou até debaixo da ponte. Com essa mulher eu vou com ela debaixo da ponte. Isso aí para mim é o máximo para mim. Vai dar tudo certo, irmão. Não olhe assim, não pense assim. A trajetória da vida é difícil. E quando a gente está naquela empolgação de casar, né? Eu sei que eu já passei por isso, né? A gente fica empolgado. Nós temos que ter muito cuidado, sabe? Muito cuidado, porque aquela empolgação, ela dá um calor, né? Dá um calor e ele sobra aqui pela nuca, assim, e você perde o sono. Você não me leve a mal, só estou... Está entendendo? E depois que está casado, aí vem a luta, a dificuldade, sabia? E aí é a hora de você ter paciência e dizer não. Como diz o ditado de um cantor antigo, né? O Sérgio Reis, ele fala assim, ele cantou uma música, ele casou com a dona e a dona não era o que ele era, né? Depois ele falou assim, agora você aguenta, seu bobaião, né? Agora aguenta. Casou, agora aguenta. Agora, quanto ao nosso assunto, voltando aqui, é diferente, mas nós fomos chamados para uma trajetória, irmãos. E nós temos que abrir o olho para a realidade que Deus nos chamou. Isso não é uma fantasia, viu? É uma realidade, das maiores realidades que existe, que Jesus Cristo morreu no Calvário. Que Deus, Ele fez os céus e a terra, e Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Está escrito aqui, está na profecia, e nós cremos nos profetas. Mas Ele sofreu por nós, nos dando o exemplo do que nós deveríamos ser hoje. Mas muitas das vezes a gente não vê isso como exemplo em nossa vida. Nós agimos por conta própria, nós agimos na nossa maneira de pensar. E isso está errado, a igreja tem que mudar essa trajetória da vida para ser melhor. Amém?
Eu vou continuar lendo aqui a profecia. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Certo? E hoje nós, quando morre alguém, meu Deus, é aquele zelo, tem que ir lá e tem que pintar de novo o túmulo lá, porque o fulano vai entrar lá, aquela carcaça vai vir, eu, o meu pai, a minha mãe, tudo bem, o meu irmão, é verdade, mas nós damos muito valor às coisas que perecem aqui. Nós damos muito valor à nossa vida terrena, gente. Sabe? Ninguém pode nos cutucar, ninguém pode nos falar, ninguém pode nos atingir com a palavra. Parece que nós não aceitamos o teste de Deus na nossa vida. Sabe? E muitas das vezes, irmãos, nós respondemos por coisa que nós falamos lá atrás, viu? Porque nós plantamos algo lá atrás e hoje estamos colhendo, sabe? E vai colher, todo mundo colhe, ninguém fica sem colheita. Davi colheu o que ele plantou, Deus o levantou outra vez, mas Deus advertiu, falou: olha, você vai colher certa coisa na sua vida, na sua família. E todos nós é assim, nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes estamos colhendo algo, fazendo uma colheita e ficamos perguntando o porquê que está acontecendo. Olha, você só está colhendo o que plantou, sabe? E nós ficamos tão zelosos, e ele não tinha nenhuma sepultura para si próprio. E alguém emprestou a sepultura para ele, está entendendo? Foi tudo exemplo para nós hoje, sabe? E nós ficamos tão preocupados com essas coisas daqui. Aí diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quem? Somos nós. Ele quer ver nós prosperar na mão dele. Irmãos, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês: não esquece que você é um adorador, uma adoradora, certo? A gente não vem aqui só para uma tradição de cantar e ter que ler a Bíblia. Não, nós temos que vir aqui para adorar ao Senhor, certo? Por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por nós. Não fica nessa tradição, é porque hoje tem que ser assim, o que vai ser? Você chega naquele clima, para com isso, adore, adore, adore. Ele nos chamou para ser adoradores. Não se preocupa com outra coisa, continue o adorando, continue obedecendo, servindo. Dizendo aqui: Senhor, eis-me aqui, o servo, a serva do Senhor. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, veja, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. E estes somos nós. Somos nós hoje. Então nós trazemos tanto empecilho para a adoração ao Senhor, sabe? Isso não é certo, irmãos. Isso não está certo. Esse clima que gera muitas das vezes, como gerou, tem gerado aqui por tudo que aconteceu. Eu lamento ter que falar isso, mas isso muitas vezes ainda gera um clima, sabe? Nós temos que deixar isso passar, viu? Temos que deixar isso ficou para trás. Certo? Ah, mas meu Deus do céu, é lamentável porque existem tantas acusações a respeito de nós, e daí? Será que os mais prejudicados fomos nós? Fomos? Mas também não estamos aqui puxando a brasa para a nossa sardinha, dizendo que nós temos toda a razão. Não. Com isso, alguma coisa Deus queria, sabe? Porque é o que eu falei para alguém esses dias, vocês me perdoem, eu vou ter que falar isso. Ele dizendo a respeito de que foi feito errado, eu disse: foi feito, tem umas coisas que saiu mesmo. Teve até um pastor que falou para mim, eu vou confessar para vocês, eu não vou dizer o nome, porque vocês vão ficar com raiva dele. Mas ele disse assim: olha, o senhor entrou numa fria sendo pastor desse povo. Falou? E eu disse: não, meu amigo, você não conhece a história, você está de longe, só nós conhecemos a história, os que estão assentados lá conhecem a história. Então fica na sua, fica tranquilo, que o que Deus está fazendo e o que Ele prometeu, Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer, certo? Mas como eu estava dizendo para essa pessoa, agora, nós vamos ficar olhando nessas coisas que foi errado? Foi errado.
né? Mas quem errou primeiro? Quem errou primeiro foi o pastor. Não foi a igreja, foi o pastor que estava em erro. Vamos dar nome para os boi. Porque tem hora que a gente tem que dar nome para os bois, sabia? Senão ninguém fica sabendo, porque fica aquele clima, errou, sabe? E isso hoje está assim, e a coisa está mal na igreja. Não tem nada mal aqui nessa igreja não, no nome de Jesus. Esse grupo aqui acredita em Deus e sabe o que é a lei da Bíblia. Nós conhecemos a lei da Bíblia. Tá certo? Não temos razão, não. Nós não queríamos que nada disso acontecesse, mas aconteceu por quê? Deus permitiu acontecer. Aí eu disse para essa pessoa: então você queria continuar no banco, tomando a ceia da mão de um homem que vivia em pecado há muito tempo e que todo mundo sabia quase dos pecados dele, que não foi o primeiro. E você gosta de um homem assim? Você queria tomar a ceia da minha mão se você soubesse que eu estava em adultério? Eu não. Então por que você queria? Tem hora que não tem jeito, irmão, você tem que falar. Eu não gosto de tocar nesse assunto, mas nós temos que dar nome para os boi aqui, para esses demônios que vêm aqui tentando tirar a nossa paz. A paz nossa é de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos nos libertar dessa coisa ruim no nome de Jesus Cristo. Certo? Porque senão nós ficamos dando crédito para o diabo aqui, e daqui a pouco nós, em vez de vir adorar, nós vamos para cá chorar. Nós vimos para cá lamentar, e a tristeza e o Espírito Santo fica de longe esperando alguma coisa para ser louvado, e nós ficamos ocupados com essas coisas que aconteceu. Certo? Vamos parar com isso no nome de Jesus Cristo. Vamos passar uma borracha nisso, já é tempo de passar. Só que tem hora que essas coisas nos traz a ter que falar sobre o assunto. Não tem jeito, sabe? Porque já não é mesmo a pessoa, é o diabo querendo nos afrontar com coisas que ele não sabe o que está acontecendo. Como eu disse para esse homem que falou para mim, que disse que eu entrei numa fria. E se você não sabe o que está acontecendo, você não conhece os irmãos. Está entendendo? Você não conhece as pessoas que estão sentadas lá, mas eu conheço, eu sei quem é cada um. Eu sei que são cristãos. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, vamos erguer a cabeça, vamos valorizar a obra do Senhor. Se Deus te chamou para alguma coisa para fazer, faça com alegria. E se houver alguma coisa que você tem que resolver com algum irmão, procure ele na paz. Não fica encurujado num canto não. Deus nos chamou para a paz e para a liberdade. Vamos resolver esses problemas. Vamos viver aqui para a glória do Senhor, para que essa igreja ela consiga mais alguém, batizar alguém, para que alguém venha para o redil, que sejamos uma luz que brilha. Porque se nós ficamos assim rodeando, envolvidos na contenda de Coré, Datã e Abirão, irmãos, nós vamos fazer o trabalho que o diabo quer que nós façamos. Vamos acordar para a realidade, vamos erguer a cabeça no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos viver da palavra, vamos crer na Bíblia Sagrada do jeito que ela é, amém? O tempo foi rápido e eu tenho algo aqui, porque muitas vezes ficamos preocupados, irmãos, achando que nós não somos nada, que nós não temos nada de Deus. O diabo diz que nós não temos nada de Deus, esse é o trabalho dele. Aí eu estava lendo essa mensagem aqui, e o William Branham diz assim: olha, que diferença faz se eu tenho 80 ou se eu tenho 20 anos? Veja bem, uma pessoa, quando ele está em Cristo Jesus, ele está livre dessas coisas. Ele não se preocupa com a morte, porque a morte vai levar ele para bem mais perto de Deus, certo? Ninguém quer morrer, Deus não fez nós para morrer, mas a morte aqui é necessária. Mas o cristão que morre em Cristo, ele não morre. E ele diz assim: e eu estou aqui somente para uma coisa, para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para servir ao Senhor? Amém. Todos nós? Amém. Amém? Levante a mão, por favor, todos, no nome de Jesus. Se você veio para servir o Senhor, amém? Aí, assim que eu quero. Porque senão eu não vou saber se você veio ou não veio. Mas graças a Deus que vocês vieram aqui. Então Deus está vendo agora que você veio para servir a Ele. O diabo está sendo derrotado agora. Viemos para adorar esse Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! É para isso que estamos aqui, para adorar o nosso Deus. Então vamos erguer a nossa cabeça. Oh, grande Deus! Tudo já foi feito, gente. Tudo já foi feito. Aleluia! Aí ele diz assim: se eu ainda puder pregar o evangelho como eu prego agora, quando eu tiver 80 anos, que diferença faz? Se eu tenho 40 ou 80? Há muitos homens que com 80 anos esta noite, e há muitas crianças que vão morrer.
enquanto um homem de 80 anos vai viver mais do que muitas delas. Que diferença faz isso? São seus motivos, seus princípios, e nós estamos aqui para servir ao Senhor Jesus. Isso é tudo. Amém? Ah, eu estou com uma dificuldade lá em casa, eu estou com dificuldade no trabalho, eu estou com dificuldade para trabalhar, eu estou sem emprego, eu estou com o último pacote de arroz lá em casa, o último litro de óleo. Não se preocupa, nós estamos aqui para servir o Senhor, e somente isso. Eu estou doente, mas eu estou aqui para servir o Senhor. É tudo isso que nós temos que fazer, gente. Somente isso. Ah, nós estamos com os problemas lá na igreja para resolver. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Os problemas vão ser resolvidos. Oh, meu Deus, nos ajuda. Aí ele segue dizendo aqui: sabendo disto, que essa vida é como um vapor, quando o homem fala, que por um pouco aparece e depois se desvanece. Mas se nós temos vida eterna, Deus tem prometido que Ele nos levantará novamente, e nós tomaremos a comunhão com Ele quando os dias se houverem ido, e quando Ele disser: entra no gozo do Senhor, que tem sido preparado para ti desde a fundação do mundo. O gozo da paz de Jesus Cristo. Vamos esconder debaixo dessa paz gloriosa, irmãos. E eu sei que aqui os dias são difíceis, o inimigo nos afronta, mas irmãos, ele já está vencido. Não esqueça disso, tenha fé nisso, e já está vencido, certo? Vamos ter aquela fé de Abraão. Abraão, naquela trajetória, certamente que o diabo disse para ele: mas Abraão, o seu Deus disse que é tão grande, prometeu essas coisas, te deu o filho, agora você vai matar ele. Para que você não faz meia volta e vira embora? Deixa esse Deus para lá, rapaz. E Abraão certamente falava: não, o que ele prometeu para mim, ele cumpriu, e ele vai cumprir também essas outras coisas. Deus vai cumprir na sua vida, na minha vida, tudo o que ele prometeu, irmãos. Agora eu pergunto para você: será que Deus queria que você se perdesse? Que as irmãs se perdessem? Claro que não. E se Ele não quer que nós se perdemos, então o que Ele está fazendo conosco agora? Será que nós estamos derrotados? Nós estamos derrotando a nós mesmos. O seu pensamento, o que você pensa a respeito de você mesmo, está maltratando você, a sua fé, tirando a sua paz. Confie em Deus somente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que diferença faz isso aqui, se temos ou não temos alguma coisa? Se somos jovens ou somos velhos, que diferença faz? A principal coisa é você está pronto para encontrá-lo? Nós estamos prontos para encontrá-lo? Este é o assunto. Nós não estamos, né? Mas estamos nos aprontando. E se Ele viu nós um dia naquela grande mesa, quando chegar a hora, Ele vai nos reunir de novo. Você pode perambular por aí tudo, se você é de Deus, Ele vai chamar você de volta. Ele vai trazer com anzolzão no beiço, e vai puxando devagarzinho, e você vai gritando: ai, 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 o que está acontecendo? E Deus vai falando assim: é por aquilo que eu estou puxando você. Está doendo, mas é para o seu bem. Sabia? Nós temos coisas para tratar, inclusive coisa até esquisita depois, no terminar do culto aqui, a respeito de um desligamento. E eu estava falando para alguém que quando se fala em desligamento, parece que o mundo vai acabar. Mas Paulo pregou que é para o bem da pessoa, quando se cumpre a palavra, sabia? E nós vamos ter de desligar uma pessoa muito querida, mas ela decidiu por conta própria que ela não quer mais seguir. E ela está fazendo coisa que não deveria, então ela é livre, nós não tem nada contra ela. Certo? Nós não temos. Deus deixou as pessoas livres. Deus nos deixou livre para vir aqui. Deus não obriga vocês a vir aqui hoje. Deus não me obriga a vir, eu não sou obrigado a vir aqui hoje, mas eu tenho um dever de vir, você tem um dever de adorá-lo. Amém? Então, irmãos, quando se tratar desses assuntos, de colocar as coisas na posição da igreja pela palavra, dê louvor a Deus. É ruim, é duro, mas é necessário, porque senão Paulo não tinha pregado, não estava aqui na Bíblia se não fosse isso. Está entendendo? Mas nós precisamos. Mas vamos mais um pouquinho aqui antes de terminar. Aí ele diz assim: olha, a principal coisa é: você está pronto para encontrá-lo? Você o ama? Você pode servi-lo? Amém? Nós podemos servir Jesus? Agora, como que vamos servir a Jesus chegando na igreja com aquele clima ruim?
A coisa não está boa, sabe? Eu estou sentindo que não está bom, as coisas estão acontecendo na igreja, sabe? Ele nem sabe o que é. É zum, 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 né? Porque tem, gente, nós somos um grupo grande até. É coisa que acontece, alguém fala uma coisa e o outro já... meu Deus, vai acabar o mundo. Não é assim, gente, fica na paz. Se pastor for ligar para isso, meu filho, ele morre antes do tempo. Mas eu digo para vocês, irmãos, eu sou uma pessoa assim, sabe, que Deus me levantou. Se Ele me levantou mesmo para isso, eu sou uma pessoa dura na queda, sabe? Eu não arredo o pé com conversa não, sabe? Se eu estou dentro da palavra, o diabo que se mude, ele que vai embora no nome de Jesus Cristo, certo? Se eu estou com a palavra e eu vivo, e eu tenho as minhas mãos limpas diante do Senhor, ó irmãos, o mundo pode acabar, não me importa, eu não tenho que fugir, eu não tenho que correr, porque Deus estará comigo na hora da batalha, e com vocês da mesma maneira. Mas nós temos que ser fiel, cumpridor do nosso dever. Adorador você é, então venha adorar no domingo, venha adorar quando você pode, venha servir o Senhor com alegria. Para de ser o juiz da igreja, para de ser o juiz do grupo, para de falar o que não está acontecendo, para que Deus possa atuar melhor. Ele quer nos abençoar melhor, Ele quer fazer uma visita especial para nós aqui, nos encher com o seu poder do Espírito Santo. E uma igreja que não tem contenda, alguma coisa está errada com ela, precisa ter. Porque o diabo entra, ele não quer, você sabe que ele não quer que nós ficamos todo quietinho aqui, bonzinho, sabia? Tudo na paz. Se nós estiver tudo na paz, as nossas ideias estiver tudo batendo, aí alguma coisa está errada. Porque somos seres humanos, gente, sabe? Mas concernente à Bíblia, Paulo diz, olha, nós temos que falar a mesma coisa, certo? Temos que crer da mesma maneira na Bíblia. Ou se você não crê, ou eu não creio, eu estou errado, você está errado. Não importa, o que é certo está certo aqui na Bíblia, e o que está errado, para nós é o suficiente. Por isso, meus amados, vamos ser sensíveis ao mandamento do Senhor. Vamos servir com alegria, com gratidão na nossa alma. Vamos pedir que Deus abençoe, que o grupo venha aumentar através de batismo, que alguém venha aceitar Jesus como Salvador. Eu penso que vocês estão orando por isso. Nós não descobrimos ainda a maneira de fazer um evangelismo. Estamos numa hora difícil para fazer evangelismo, vocês sabem, né? Parece que você fala, as pessoas não ligam mais, não querem mais saber da palavra. Mas o nosso dever é continuar. É continuar falando, é continuar vivendo, é continuar adorando ao Senhor de todo o coração. E o restante porque tudo Ele já fez. E Ele completará a obra na nossa vida, assim, se nós deixar Ele fazer tudo certinho. Por isso, não ache difícil servir a Deus. Eu li uma história esses dias aqui, não dá tempo de ler ela, que eu não quero ocupar muito tempo com vocês aqui, para vocês ir embora. Mas ele foi visitar alguém que estava doente, e a pessoa estava morrendo, ela ia morrer. E ela disse, irmão Brano, eu tenho uma dificuldade, eu acho tão difícil servir ao Senhor. E tem hora que parece que é difícil, né? Fala para mim, não é? Tem hora que parece que é. Mas irmãos, não é difícil. Quando a coisa estiver bem difícil, o único segredo é você se render a Ele. Dizer, Senhor, eu estou aqui, eu não sei de nada, eu não posso fazer nada, eu não consigo andar sem o Senhor. Eu sou tão fraco, eu sou tão pecadora, Senhor. Mas tem misericórdia de mim, me levanta do pó. Levanta-me do chão, Senhor, eu não vim, o Senhor não me chamou para me arrastar. O Senhor me chamou para te adorar, então me dá um espírito de adoração. E aí as coisas começam a clarear, sabia? E Deus começa a te levantar, e você começa a ter prazer de vir na igreja, aquilo já não torna mais barreira. A preocupação sua agora é só adorar, é só servi-lo com amor, porque Ele te salvou. Amém, meus irmãos? E aí fica mais simples, fica melhor quando a gente faz assim. Por isso eu peço a vocês, irmãos, no nome de Jesus Cristo, certo? Eu sou uma pessoa simples para pregar, eu confesso, eu não me considero nem um pregador, como diz o ditado, né? Aqui não tem nem um bêbado aí para dizer, se você não é, o que você está fazendo aí, né? Mas eu digo assim, sabe? Eu não preciso me preocupar se eu sou ou se não sou, sabe? O importante é se eu estou servindo a Deus. Eu sou fiel a Ele, eu procuro fazer o que Ele manda, eu procuro ler a Bíblia do jeito que ela é. O que eu falo aqui, eu falo de coração e creio na palavra. Então para mim está bom. Então eu não tenho que provar para vocês nada se eu sou ou se eu não sou um grande pregador, certo? E aí vocês decidem, né? Olha, se eu quero um pregador melhor, então você vai ter que procurar um pregador melhor. Todo mundo é livre, né? Mas se você está contente com aquilo que está sendo lido, dê glória a Deus, não é o homem, é Deus. Porque se o homem faz pouco,
e não te agrada aqui, mas ele faz para Deus. Se ele faz muito e te agrada, ele está fazendo para Deus também. Amém, meus irmãos? Que Deus grandemente abençoe vocês, que Deus sustente vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar de pé porque o tempo foi muito rápido e eu não tenho